Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, estamos nesta quarta-feira, missa votiva de São José, também celebrando Santo Antão. Santo Antão é o pai, digamos, né, de toda a vida religiosa, da vida monástica. Foi o primeiro, portanto, talvez o mais importante dos eremitas, que são aquelas pessoas que vivem de alguma forma distantes da sociedade, mas íntimas de Deus. Ele tinha e era de uma família muito abastada, muito rica, e depois de ter os pais já falecidos, ele ficou cuidando da irmã e, porventura, meditando as Sagradas Escrituras, num determinado momento, ele se depara com aquela passagem do jovem rico, né, quando o Senhor diz: vai, vende tudo que tem e depois siga-me. E ele então levou isso na radicalidade, ao pé da letra, foi, de fato, vendeu tudo que tinha, deu aos pobres, aos necessitados, e depois então seguiu ao Senhor. A irmã, ele entregou a consagração e a vida, de alguma forma, a vida religiosa, né? A consagração, portanto, de que alguém pudesse zelar, cuidar dela, e ele foi viver como eremita. Mas muitas pessoas o procuravam, muitas pessoas iam ao seu encontro para pedir conselhos, para pedir auxílio em alguma determinada realidade, pedir oração, enfim. E aí, aos pouquinhos, pediram, né, que ele ajudasse também na vivência do eremitério. E existiu uma das primeiras formas de eremitério, cada um vivendo num lugar, mas em comunidade, com orações em comum, que é mais ou menos o que acontece nos mosteiros hoje em dia. Então, por isso que é a raiz da vida monástica, a raiz da vida religiosa que começou a surgir neste momento. Até porque uma das principais formas de sacrifício para com Deus havia cessado, né? Que era o martírio, era a entrega da própria vida para o Senhor, mas que até então havia a perseguição por parte dos imperadores, especialmente os imperadores romanos, que agora já não havia mais. Então essa perseguição a partir do Edito de Milão, que permitiu que a igreja pudesse existir sem a perseguição. E depois disso então os cristãos, olha, já que não temos mais a perseguição, já não temos mais o martírio, nós precisamos buscar o sacrifício, nós precisamos buscar uma forma de penitência para nos martirizarmos ao Senhor. E uma destas formas que foi encontrada então a vida monástica, a vida eremita, a vida religiosa. Pois bem, sabendo disso também, nós precisamos buscar fazer com que a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, nos inspire, nos mostre, nos ilumine, que também nós sejamos conduzidos por ela, na radicalidade, naquilo que nós estamos vivendo, né? Com a nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nos nossos estudos, enfim, precisam ser
movidas, iluminadas pelas Sagradas Escrituras. Por isso a importância de nós conhecermos a Deus e esse Deus que se revela na palavra. São Jerônimo diz que ignorar as Sagradas Escrituras é ignorar a Cristo. Por isso, não sejamos negligentes nesta realidade ao ignorar as Sagradas Escrituras e, portanto, ignorar o próprio Senhor. Na liturgia da palavra do dia de hoje, nós escutamos na primeira leitura o momento então que o rei Davi, que ainda não havia sido constituído como rei no lugar de Saul, mas já tinha sido ungido rei, né? Se nós lembrarmos, na segunda-feira, nós escutamos que o rei Saul desobedeceu a Deus, né? E nesta desobediência, o próprio profeta vai ao encontro e dá uma chamada de atenção nele, né? Dá uma chamada de atenção: olha, Deus não se agrada disso, Ele prefere que você seja obediente do que sacrifício, né? Que é mais importante escutar a Deus do que o sacrifício. Então, por conta disso, não és mais rei. E aí o Saul não ficou muito agradado da palavra do profeta Samuel, e então manda tentativas de alguma forma de matá-lo, e ele se esconde. E aí Deus vai e manda que Samuel fosse a um vilarejo, a Belém, e encontrasse uma pessoa, né, para que fosse sagrado rei, no lugar do Saul. E então Samuel fala assim: mas se o rei me encontrar, eu vou ser estraçalhado, vai me matar certamente. Ele falou: pode ir que eu estou contigo. E assim então o profeta se colocou obediente ao Senhor. É mais importante escutar a Deus, ser obediente a Deus, do que o sacrifício. E assim então o profeta fez. Foi ao encontro, encontrou aí o pai de Davi, junto com os outros filhos, né? E aí ele viu um homem grande, robusto, tudo mais, e isso nós escutaríamos no dia de ontem, né? Na primeira leitura de ontem. E aí o profeta falou assim: esse aí é que vai ser um bom rei. E aí Deus falou: opa, não se engane com os olhos, o que os olhos veem, o coração não sente. Os homens veem as aparências, Deus vê o coração. Deus vê o coração, então não é esse. E aí foi vindo um por um, e aí o profeta ficava, a princípio: será que é esse? Deus dizia: ainda não. Será que é esse? Ainda não. E veio até o último, e Deus disse que ainda não era. Até então que o profeta questiona, né, o pai de família: tem mais algum? Tem o Davi, que é pequenininho, está lá cuidando das ovelhas, isso e aquilo. Chama ele também, né? Nem o profeta muito estava esperançoso. Mas a hora que viu, menino de bela formosura, pequenininho, tudo mais, ruivo, como diz a Sagrada Escritura, naquele mesmo instante, o profeta sente, percebe a voz do Senhor: é este é o escolhido. E então unge Davi, né, para ser o futuro rei de Israel, ainda em tenra idade. Se nós seguimos então alguns capítulos, nós escutamos então o trecho que nós ouvimos no dia de hoje. Davi foi conduzido a Saul e lhe disse: ninguém desanime por causa desse filisteu, eu, teu servo, lutarei contra ele. E é aqui que então, né, Davi vai tomando conta, vai tomando espaço na realeza daquela que ele já foi instituído, que já foi ungido, portanto, né, escolhido pelo próprio Senhor. E aqui, o próprio Deus vai dizer que Davi seria um rei segundo o seu coração. Ou seja, Deus, que vê o coração, via em Davi uma proximidade, uma docilidade do governo semelhante ao coração de Deus. Também em nós precisa exatamente ter este esforço, esse desejo. E percebam que aqui ele não vai ao encontro, de encontro do filisteu, né, do Golias e desta realidade toda, né, dessa guerra que nós escutamos, e a gente fala assim: nossa, mas depois de tantas, vai lá e corta a cabeça e sangue jorra e não sei o que, a gente termina com palavra do Senhor, né?
depois de toda essa realidade, percebam que Davi não vai matá-lo ou afugentar por ódio dos filisteus. Ele diz que teria tudo isso para a glória de Deus, para mostrar que em Israel há um Deus. Então, não por ódio àquele que ele estava lutando, mas por amor àquele por quem ele estava lutando. Esse também deve ser a razão, caríssimos irmãos e irmãs, das nossas lutas diárias. Não por ódio, não por inveja, não por rancor, não por querer destruir o outro. Nós lutamos por amor a Deus, por amor a nós mesmos, por amor àqueles que estão à nossa volta e que precisam da nossa proteção. Uma situação, por exemplo, de legítima defesa, né? Imagina que porventura vocês estão dentro de casa, né? E aparece uma pessoa que queira fazer mal a alguém dentro de casa. Uma situação de legítima defesa é legítimo, o próprio nome já diz, é legítimo, e até por parte da igreja, que você defenda os filhos, que você defenda a esposa, que você defenda aqueles que ali estão, sob seu zelo, sob seu cuidado, né? Porque você não odeia aquele que está invadindo a casa, mas você ama aqueles que estão dentro de casa, entende? Então, não por ódio, mas por amor, a gente acaba agindo exatamente de alguma forma que às vezes não seria a melhor opção, não seria o desejo, e eu não queria cometer. Como foi aqui o caso, Davi poderia ficar simplesmente ali cuidando das ovelhas, até o momento que seria chamado para ser rei de Israel, mas ele se colocou em prontidão, exatamente para a luta, porque confiava em Deus, e por amor a Deus, ele se oferta, ele se coloca diante do risco e vai, portanto, lutar em favor do povo de Israel, em favor do povo de Deus. E a partir desta realidade, ele não pega a armadura, não pega a espada, nem nada disso. Podem perceber que ele toma para cortar a cabeça do gigante a própria espada do gigante, né? Ele só usou uma pedra, tomou 5 consigo, mas somente uma pedra foi utilizada, e de modo certeiro foi utilizada para derrubar o gigante, e utilizou uma espada do próprio gigante para então exterminar a sua vida naquele instante, naquele momento. E vendo o guerreiro mais forte, mais valente, caído, debruçado, né? Os filisteus então fugiram diante do nome do Senhor. Percebam que não foi por medo de Davi, mas por medo daquele Senhor que estava com Davi. Por isso, às vezes nós precisamos perceber com quem que nós estamos na trincheira, com quem que nós estamos na guerra. É muito mais importante até do que a quantidade de armas, a quantidade de pessoas, a quantidade de situações. Com quem, sobre qual nome nós estamos combatendo, nós estamos nesta batalha, a quem nós estamos verdadeiramente defendendo. Estas são coisas que precisamos ter respondido em nossa vida para entendermos que nós estamos sim numa batalha diária e que, portanto, a igreja mesmo nos convida e apresenta como igreja militante, a igreja que está em combate, como batalhão, e assim precisamos estar atentos. No evangelho de hoje, portanto, nós estamos dando continuidade ao evangelho de São Marcos, escrito por São Marcos. Anteontem nós escutávamos então Jesus sendo questionado o porquê que os seus discípulos não praticavam o jejum. No dia de ontem, escutávamos então uma crítica da parte especialmente dos fariseus, o porquê que os discípulos de Jesus arrancavam espigas em dia de sábado, trabalhavam no dia de sábado, e isso faz com que eles ficassem muito irritados, e Jesus justifica lembrando que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E aí entendemos também o porquê que hoje, né, estão tão observando tanto nosso Senhor, né? Passa-se mais ou menos uma semana, Jesus entra de novo. Se ele entra de novo é porque em determinado momento ele saiu, entra de novo na sinagoga, e havia ali um homem de mão seca. Certamente
por conta da sua enfermidade, desse problema, ele estava sentado um pouco mais distante do que os outros, porque sempre que havia uma situação de doença, ou paralisia, ou deficiência, ou seja lá o que for, era entendido como uma situação de pecado, ou dele mesmo ou dos pais naquele tempo, né? Então, se ele tinha a mão ressequida, ele era um pecador, então tinha que sentar um pouco afastado. E certamente por conta da vergonha, também ele certamente ali estava quase, sabe aquelas pessoas que a gente percebe que está quase assim, que ninguém me veja que eu estou aqui? Mais ou menos isso, provavelmente este homem estivesse, como ele estivesse sendo encontrado nesse momento. Alguns começaram a perceber a presença dele e sabiam, né, que Jesus tinha poder. Essa é a questão. Lembram-se que há alguns dias atrás nós escutávamos aquele homem leproso que se aproxima, se ajoelha diante de Jesus e diz: se queres, tens o poder de me curar. Porque sabia que Jesus tinha poder, agora só colocava debaixo da vontade de Jesus, né? Debaixo da vontade de Deus para me curar. Se queres, eu sei que tens poder de me curar. Aqui no fundo, até os fariseus, todos aqueles que ali estavam, sabiam que Jesus tinha poder para curar aquele homem de mão ressequida. Tinha este poder e sabia que se ele quisesse, ele iria curar. Então começaram a pensar, né? Olha, se ele fizer dia de sábado, ele está fazendo um ultraje. Que barbaridade, que absurdo. Minha gente, que vale mais, né? Sacrifício ou misericórdia? Aquilo que o padre dizia na última segunda-feira: não as vestes, mas o peito o Senhor manda rasgar. Não adianta nada, né? Na época eles tinham o costume de rasgar as vestes, como sentido de, você cometeu uma blasfêmia, então eu rasgo as vestes como ato de protesto. E o próprio profeta vai lembrar: não as vestes, mas o peito o Senhor manda rasgar. Eu preciso romper, fazer com que o meu coração fique ferido pelo Senhor. Assim como o coração de Jesus, ferido pela lança, faz com que jorra sangue, água, verta a misericórdia em nosso favor, também nossos corações precisam ser encontrados feridos de amor. Se nós pegarmos o Código de Direito Canônico, é o documento da igreja que diz ali todas as leis, todas as regras, todas as coisas que precisamos ter diante de nós em relação a todas as situações na igreja, né? Ela prevê, por exemplo, quais os direitos, os deveres dos fiéis, os direitos e os deveres do vigário, de um pároco, de um bispo, até do Papa, né? Então rege quais são as leis, mas o último cânon, o último número do Código de Direito Canônico lembra que em favor da salvação do povo, que vale, portanto, a lei é o amor. A lei é exatamente esta. Um exemplo: para o batizado de alguém, né? Quais são as regras? Se for adulto, precisa ser catequizada, passar pelo ritual do querigma, né? O anúncio da boa notícia do reino, enfim, vai descrevendo várias situações, como que ele precisa ser encontrado para que assim possa ser batizado. Também que seja seguido um rito, que seja numa igreja, que portanto receba de modo preferencial no sábado da vigília pascal, enfim, são várias destas regrinhas que vai sendo apresentada, colocada em favor do povo. Mas, por exemplo, numa situação de quase morte, aconteceu um acidente, por exemplo, grave, né? Uma situação que eu sei que aquela pessoa às vezes até desejaria ser batizada, ou tenho dúvidas ou coisa do tipo, em perigo de morte, até um ateu pode batizar uma pessoa. Imagina ali que a pessoa já está caída, e aí alguém vem ao encontro: o que você está precisando? Está acontecendo alguma coisa? E ele fala assim: quero ser batizado. Mas eu nem tenho fé. Me batiza, fala meu nome, diga: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jogue água na minha cabeça, e naquele instante a pessoa está batizada. Porque a igreja está visando a salvação daquela pessoa, numa situação de perigo de morte, para a salvação, então que ela fosse batizada. E aí todas aquelas regras, as leis e coisas assim, elas caem por terra, porque antes a misericórdia
em relação às leis, em relação a algumas situações, entende? Então, para a salvação, em situação de salvação, em risco de vida, em risco da salvação de alguém, então que assim aconteça. A mesma coisa, por exemplo, a confissão. A confissão, ela deve ser auricular, e assim assado, e coisas do tipo. Imagina que está dentro de um avião, por exemplo, né? E o avião vai cair. E aí tem um padre lá, ele vai dar absolvição geral para todo mundo, porque não dá tempo de atender a confissão de todo mundo, um por um, né? Então fala, vamos pensar nos nossos pecados, nos arrepender dele, o padre dá a absolvição geral. Entende? Então, porque visando a salvação, todas as leis, regras, elas surgem, elas ficam abaixo da lei suprema do amor. Cristo nos ensina que a sua lei se resume no amor. É claro que todas estas leis que a igreja nos apresenta também são tradução do amor, né? Para que alguém possa ser batizado, a catequese é um ato de amor. Para que alguém possa ser absolvido sacramentalmente, a confissão, os conselhos, né? A própria humilhação de irmos a um padre apresentar os nossos pecados, é um ato de amor, porque eu não quero passar de novo, então eu evito o pecado, entendem? Então, estas situações todas são atos de amor, mas visando um amor maior, visando a salvação, não importa qualquer outro tipo de lei. Não importa que o sábado precisa ser guardado em favor de uma lei que foram criadas pelos homens, inclusive, não foi nem feita por Deus, porque o sábado foi feito para o homem, não o contrário. Então, Jesus chama o homem de mão seca e coloca bem no meio da comunidade. Então veja primeiramente essa realidade, essa situação de que um homem que é tido como pecador, que precisa ser colocado mais afastado, mais distante, Jesus coloca bem no centro. Levanta-te e vem para o meio. Imagina aquele homem que estava pensando, que ninguém me veja aqui, ser colocado bem no centro de todo mundo, a vergonha que certamente ele sentiu, talvez até colocando um manto, alguma coisa sobre a mão, para que de alguma forma ninguém visse, ou coisa assim, e pergunta a ele, e perguntou então a todos que estavam ali: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Imagina que alguém caiu num poço, hoje é dia de sábado, amanhã eu venho tirar. Ora, é melhor, é necessário salvar a vida do que deixá-la morrer, é óbvio. Fazer o bem precisa ser a todos os instantes, em todos os dias. Mesmo o descanso do Senhor que aconteceu no dia de sábado era algo bom naquele momento. E o descanso que o Senhor nos apresenta hoje nos domingos, o dia de descanso, um dia que é voltado para o Senhor, é um bem que o Senhor nos apresenta, que o Senhor nos dá. Então, percebam, é permitido no sábado, no domingo, fazer o bem ou fazer o mal. Percebam que o Senhor quer, não que a gente fique lá parado, estático, conte quantos passos a gente vai dar no dia, porque na época tinha leis até para isso, gente, até quantidade de passos. Então, dava a quantidade de passos, você tinha que parar ali e ficar até acabar o sábado. Que regras loucas são essas? Que leis que geram e que evidenciam o amor são estas? Percebam? E então Jesus olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração. Um com a mão ressequida, talvez por conta de uma situação, aqui a gente pode ver um sentido espiritual, também perceber os nossos pecados espirituais, que nos ressecam também a nossa vida, o nosso coração, o amor em nós, mas a dureza do coração, que ela é construída, que ela vai petrificando o coração, e diz ao homem: estende a mão. Enquanto ele estende a mão fica curada. Ao saírem, os fariseus, que nem prestaram atenção no que Jesus disse, se no dia de sábado pode fazer o bem ou o mal,
decidem fazer o mal. Minha gente, eles que estavam criticando que Jesus fizesse alguma coisa, começaram a fazer alguma coisa no dia de sábado. Por isso que Jesus também os chama de hipócritas. Por quê? Porque fazem a mesma coisa que criticam. Criticam o outro, mas porque o outro está fazendo de alguma forma o bem. Mas você não pode fazer o bem. Já que fez, então eu também posso fazer, mesmo que seja para praticar o mal. Em dia de sábado, se reuniram, tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Percebam que a dureza de coração, o desamor, a lei pela lei, vai cada vez mais evidenciando a morte. A lei pela lei vai cada vez mais nos conduzindo aos infernos. Por isso, que consigamos renunciar a estas realidades, que consigamos ser conduzidos pelo amor, que o amor seja meio que esta lente dos nossos óculos para conseguir ler as leis que o Senhor nos apresenta. E assim, sendo obedientes ao Senhor, compreender que vale muito mais ouvir atentamente a sua palavra, a sua santa vontade, do que sacrifícios, do que lei pela lei, do que cumprir situações. Claro que o cumprimento dos mandamentos é um ato de amor a Deus e aos irmãos e a nós mesmos, mas precisa ser lido sobre o crivo do amor. São José, que sendo este servo que sempre esteve atento à voz do Senhor, todas as vezes que o Senhor disse vai, ele vai, vem, ele vem, sendo obediente, também nos ensine na obediência, na humildade, na prontidão, colocar o Evangelho de Jesus Cristo também à nossa frente e que nos conduza verdadeiramente aos céus. Vamos rezar a São José pedindo a sua intercessão, rezando então a sua ladainha. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho da paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu-o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência
vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Cantemos a São José, apresentando as nossas necessidades, nossas gratidão também, enfim, todas aquelas intenções que pedíramos a sua intercessão, o seu auxílio. Ó meu glorioso São José, as vossas maiores aflições e tribulações não vos valeu o anjo do Senhor. Valei-me, São José. Valei-me, São José. Tornai possíveis as coisas impossíveis. Valei-me, São José. Tornai possíveis as coisas impossíveis. Valei-me, São José. Valei-me, São José. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. São José, tornai possíveis as coisas impossíveis na minha vida. São José, tornai possíveis as coisas impossíveis na minha vida. São José, tornai possíveis as coisas impossíveis na minha vida. Acolhei, Pai Santo e de bondade, estas nossas orações que são apresentadas através da intercessão de vosso servo São José. Se for de vosso agrado e nosso bem, atendei-nos por Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém.